Boa noite. A partir de março, uma série de protestos tomou conta do país em decorrência inicialmente do aumento nas tarifas de ônibus. As principais reivindicações foram a melhoria do sistema de transporte público e a adoção do passe livre. Em paralelo, os rodoviários realizaram uma greve de uma semana no Recife, exigindo melhores condições de trabalho e aumento salarial. Em resposta à pressão advinda das manifestações populares, no começo deste mês o Senado aprovou o projeto de desoneração tributária, proposta que pode reduzir em até 15% o preço das passagens através de isenções de impostos e contribuições federais, estaduais e municipais. Subsídios ao transporte público é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E participam do debate o líder da oposição rodoviária Central Sindical e Popular, CSP com Lutas, Aldo Lima, o professor de Economia da UFPE, André Magalhães, e o integrante da Frente de Luta pelo Transporte Público e do DCE da Unicap, Pedro Joseph. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Na abertura a gente falou sobre vários tópicos que estão relacionados a esses movimentos populares que aconteceram no Brasil, que ainda estão acontecendo, né? E um deles foi a questão do projeto que foi aprovado pelo Senado, que propõe a desoneração tributária. E aí eu queria que vocês explicassem, para a gente abrir esse programa, um pouquinho melhor qual o teor desse projeto. Professor André Magalhães. Veja, os projetos que o governo tem feito recentemente, eles têm mudado quase todo dia. Então fica muito difícil a gente pegar em detalhes cada nova lei que a presidente tem ideia ou o Congresso pensa em fazer. Mas a lógica geral que foi em parte causado, e em grande medida causado pelas manifestações, é a ideia de desonerar, tirar das empresas, do sistema público de transporte, os impostos, os tributos. Então, você tem uma série de tributos que incidem sobre toda a parte de transporte, tem uma parte federal e tem a parte estadual, que aí não foi mexida, né, que precisa ser depois pensada. Então, o governo está desonerando, tirando da empresa de ônibus, né, os impostos, os tributos que incidem sobre os diversos insumos que ela compra e na hora de pagar os seus, de faturar no final do mês, né, fazer a sua fatura mensal. O que significa dizer que você tem uma possibilidade de, na hora que você paga menos impostos, os preços ao consumidor final podem cair. Então essa é a ideia básica. Se você paga um tributo e pode chegar, por que pode chegar a 10%, 15%? Porque não necessariamente tudo que for reduzido das empresas vai ser repassado ao consumidor. Então, é uma lógica de tirar o custo e ver o quanto desse custo é repassado para o consumidor final. E a desoneração é uma boa política para o cidadão, né, para o usuário? Na medida em que ele desonera, ele está levando um subsídio e beneficiando a empresa. Exatamente. Efetivamente, isso vai para o contribuinte, para o usuário, que também está pagando seu imposto, né? Então, se há a isenção, na verdade, eu acho que no norte geral, só para a gente fechar isso, talvez começar a discussão, eu acho que do ponto de vista econômico, a gente tem que pensar, eu acho que de forma geral é o seguinte: você tem um sistema que custa R$100, digamos, para manter. Então, a questão é a seguinte: quem vai pagar por ele? É o consumidor direto, 100%, como funciona aqui, e com algumas isenções, ou é o Estado? E o Estado não é uma parte distante da sociedade, ele é um ente da sociedade. E ele tira dinheiro da sociedade, Exato. Funciona com o nosso dinheiro, de forma geral, ele pega esse dinheiro e redistribui. Então, o que a gente está falando, na verdade, é de uma grande decisão de como é que a gente vai financiar o transporte público e quem vai pagar por ele. Então, pode ser direto, pode ser de outra forma. Você desonerar significa que alguma receita vai deixar de entrar. Então, você está abrindo mão de alguma outra coisa.
E também dizer que não pode fazer isso também não é verdade. A gente pode fazer. Inclusive, a gente pode tomar uma decisão de fazer o transporte de graça para todo mundo, se quiser. Mas alguém tem que pagar a conta. Eu acho que talvez essa seja a grande discussão, que a gente precisa fechar a conta. Quem vai pagar? E aí você entra nas discussões, no debate de classe ou social, como é que a gente vai pagar essa conta? Pedro? Valdir, assim, esse debate da desoneração, financiamento do transporte, que hoje é coletivo, não é público, né, porque ele é apesar de ter sido uma competência, a Constituição garante a competência de fiscalização e regulamentação do Estado, no caso dos municípios, né, em alguns lugares pode fazer através do consórcio o transporte metropolitano, como é aqui na cidade, na região metropolitana do Recife, mas essa questão do transporte, financiamento, revela um debate programático a respeito do papel do Estado em serviços que são colocados para a sociedade em geral. Então é por isso que o movimento, né, as diversas frentes de luta pelo transporte público ao redor do país, o movimento Passe Livre em São Paulo, o movimento Passe Livre em Goiânia, nós defendemos com bastante vigor a aprovação da PEC 90, que coloca o transporte como um direito social. A partir do momento que ele se encaixa no rol do artigo 6º da Constituição Federal, ele passa a ser colocado como um direito essencial, né, como um direito social. E aí, como direito social, ele passa a ser a obrigatoriedade do Estado prestar esse serviço público essencial. E aí a gente coloca o transporte na guarita do serviço público, que hoje não é. E em relação à desoneração, nós não vemos com bons olhos essa política de desoneração para as empresas, para o grande capital que acumula as riquezas da nossa sociedade. Não à toa, aqui na região metropolitana, nós temos isenção de ISS, isenção de ICMS e tivemos a desoneração da PIS e COFINS pela MP da presidenta Dilma. E isso não gerou um impacto factível no preço da tarifa de ônibus. Então, nós precisamos, inicialmente, tem alguns marcos políticos nessa discussão. Um é da tarifa zero, como o professor André coloca, que é um plano estratégico do movimento, que é a tarifa zero, ou seja, o serviço é efetivamente garantido, universal para toda a população, assim como é a saúde, assim como é a educação, ou como deve ser. E também existem outros modos, que é o passe livre, que é uma medida tática política, como a gente fala na cultura da mobilização de massa, algo tático que possa ganhar realmente para a sociedade, acumular força para a sociedade conseguir a tarifa zero. Então, o passe livre estudantil e para o trabalhador desempregado, hoje, é um mote político inicial para uma discussão maior sobre direito à cidade, direito a ir e vir, estatização do transporte coletivo. Então, são algumas colocações que a gente precisa colocar. Agora, sobre a desoneração em si, o movimento não vê com bons olhos a retirada de tributação, de imposto de tributação que é recolhido para áreas sociais por conta do transporte. Nós não temos interesse de fazer essa divisão. Olha, vamos deixar de investir na educação porque nós vamos investir no transporte. Vamos deixar de investir na saúde porque nós vamos investir no transporte. Nós queremos que eles estejam no rol em patamares igualitários. Aldo, de alguma forma seria como se os movimentos eles estivessem, nesse sentido, contribuindo para um benefício que acaba sendo direcionado para as empresas, que não são aqueles que estão indo para a rua, clamar por melhores condições de transporte? De alguma forma sim, mas é importante focar principalmente na necessidade do usuário. Pelo fato de estar no dia a dia, ser pago uma passagem extremamente alta, o usuário ele tem sido penalizado por muito tempo, com passagens extremamente altas. A redução da passagem que ocorreu, essa redução já era para ter acontecido há tempo atrás, desde o penúltimo aumento que houve e que, na verdade, só foi retirado o aumento anterior que foi dado. E assim, como foi falado pelo nosso amigo, as empresas ela têm tido vários tipos de ajudas do governo estadual, federal e municipal para que fossem reduzidas essas passagens. Então, devido a esse movimento paredista, esse movimento de greve, é que veio à tona com mais vigor, com mais força, essa questão da necessidade de um passe livre, de uma redução de passagem. Então, de qualquer forma, tinha que ser assim. Nós queremos fazer o registro de que foi feito um convite para o Grande Recife, consórcio de transportes, e também para a Urbana, que é o sindicato que representa
as empresas de ônibus. E aí a gente não teve a participação, mas o convite foi formulado. Bem, e assim, a gente trouxe inicialmente essa questão da desoneração, a questão dos subsídios, mas já havíamos falado que tudo que está relacionado ao transporte acaba hoje cabendo aqui dentro desse programa. Tem um ponto que eu gostaria de tocar nesse momento, que seria o das licitações. Chegamos a realizar, inclusive, um programa anteriormente sobre as licitações. Me parece que é uma questão muito difícil de acontecer, né? Então, hoje, a gente ainda não tem um modelo de licitação para o transporte público implantado de uma forma que atenda aos interesses da sociedade. Então, qual é a opinião de vocês sobre essa licitação para o transporte público? Joseph. A licitação é algo preeminente, né? Para qualquer discussão acerca da participação econômica dos setores privados em serviços essenciais, a licitação é algo preeminente que no estado de Pernambuco nunca foi feita, né? Então, nós batemos junto com os rodoviários nessa questão da licitação, né? Batemos forte, porque é uma questão de transparência e de controle social, né? Só que a licitação ela não deve acabar em si mesma, né? A licitação das linhas de ônibus, a gente pôde ver que houve uma manobra política, um cartel das empresas de ônibus que não aderiram e não participaram do programa, do edital que foi colocado aqui pelo consórcio Grande Recife, né? Por dois motivos. Um, porque ela reclamava das orientações, das recomendações que o Ministério Público do Trabalho ordenou, né? Ou seja, ar-condicionado nos ônibus, motor não em cima dos motoristas de ônibus, uma série de qualificações para a condição de trabalho dos motoristas e cobradores, e outro modelo de discussão acerca do funcionamento e da divisão dos lucros no transporte coletivo, né? Então a licitação é algo preemente que o governo deve bater, só que esse cartel formado pelas empresas de ônibus e a não participação delas na licitação, inclusive que poderia ter empresa de fora, nem empresas de fora se candidataram para a licitação aqui, revela a necessidade da gente ampliar o debate, né, e não fazer um debate apenas pontual de licitação, de concessão, de permissão, de revisão dos contratos, de ajustamento de índices. A gente precisa, como tem avançado em São Paulo, por exemplo, agora, por conta das manifestações, a gente precisa abrir a caixa preta, né, foi tema aqui de vários jornais aqui locais, a gente precisa abrir a caixa preta da Urbana, a gente precisa abrir a caixa preta das empresas de ônibus, do consórcio Grande Recife, precisamos avançar numa CPI do transporte que investigue os contratos que foram firmados até então, né? Um exemplo recente, Aracaju, por exemplo, houve uma auditoria e foi provado que todos os contratos, isso foi recente, foi na semana passada, todos os contratos com todas as empresas estavam sobrelevados em 40%. Né? Ou seja, é uma coisa preemente essa questão da licitação, mas como um mecanismo de controle social da coisa pública. Professor André Magalhães, o Pedro, ele toca num ponto aí que bate exatamente na questão da transparência, né? Então, há uma necessidade de que todas as políticas públicas elas sejam negociadas, elas sejam dialogadas de uma forma mais efetiva com a sociedade. Isso seria uma razão lá no fundo para que a sociedade, de repente, ela criasse essa explosão e se manifestasse em bloco nas ruas do país? Eu costumo brincar que eu estou ficando velho e eu estou começando a ter dificuldade para entender algumas coisas. É claro que a gente entende, mas eu acho que foram tantas coisas de uma vez só, tanta insatisfação de uma vez só, que fica difícil a gente caracterizar um motivo único para o que aconteceu. Mas eu acho que passa, em grande medida, pela falta de diálogo que a gente não consegue ter com o poder público de forma geral, com o Congresso. Você vê o que acontece no momento que você está meio que no calor da discussão ainda do que aconteceu, aí o Congresso vai começar a aprovar coisas que não fazem sentido com o que foi colocado semana passada, em vários aspectos. Do Senado, por exemplo, a eleição do senador tiver que voltar atrás. Agora estão querendo afrouxar algumas regras de prestação de conta. Então, tudo isso não faz sentido. E eu sei que em todo lugar tem gente muito séria, como no Congresso também tem gente séria que trabalha, tem gente que não trabalha tanto, mas assim, a gente ficou numa situação que a gente generaliza tudo. E aí isso é muito ruim, porque você começa a desacreditar no sistema. Eu, particularmente, não sei se um tempo a gente vai passando as coisas, mas eu acredito que a gente tem que ter um modelo, a gente vive num país capitalista, a gente tem que ter um modelo que consiga conviver com a estrutura capitalista, a gente tem que viver com a empresa. Eu não acredito que o Estado possa ser capaz, porque o Estado ele não é um ente, como ele não é afastado, ele também não é um ente acima nem mais capaz do que a gente, até menos capaz do que a maior parte da população
e do que as empresas. Mas é preciso ter regras claras. O que a gente não tem em muitos setores é regras claras. O setor de transporte coletivo é exatamente um desses casos mais, talvez, emblemáticos, onde a gente não consegue entrar no sistema. Isso não é de hoje. Eu era estudante de economia, saí da faculdade, as pessoas falavam desse sistema, vai mudar, é muito ruim. Então a gente nunca conseguiu. E é natural que o cara que esteja à frente do processo, ele não queira mudar. Mas a gente é que tem que impor. Então a transparência é um caminho. Eu acho que é o primeiro ponto, talvez talvez o único caminho. Se vai ter licitação, não vai ter licitação agora, isso a gente tem que brigar para acontecer. É isso que está sendo feito. Acho que pela primeira vez tentamos fazer. Já é um passo à frente. Não dá para ficar rompendo com o sistema, nem o Estado assumir, eu acho que não é ideia de nenhum, o Estado assumir esse negócio e tocar. Seria um retrocesso, mas se tem que conviver com o setor privado, tem que conviver com regras claras. É nisso no setor transporte, que afeta a todos nós, e hoje está muito ruim a cidade do Recife, muito ruim a cidade do Recife, não é de pouco. As pessoas disseram, vem as seleções de fora, que vergonha, o Recife travado. O Recife é travado todo dia. Baixa uma batida. Travado todo dia. Então a gente precisa conviver com isso, precisa ter regras claras, como tem que ter na telefonia, que é muito ruim, tem que ter em todos os outros processos que a gente tem que ter. E o transporte não é diferente. Eu acho que a gente não conseguiu ainda dialogar e botar os caras sentar e dizer assim, agora vai ter que mudar. E aí vocês vão ter que abrir isso aqui. A gente tem um sistema muito fechado. E não dá para entender mesmo. Então acho que é um caminho importante. Aldo, quando a gente fala em transparência, em controle social, em participação, né, da sociedade, a gente deve lembrar de alguns modelos, alguns sistemas, como, por exemplo, do orçamento participativo. Mas o orçamento participativo quase sempre é associado ao executivo, né, uma relação de executivo com a sociedade. E como fica essa participação da sociedade junto ao Congresso? Né, quando, por exemplo, se define um projeto de lei que aponta para uma desoneração de um imposto, né, que aponta para o subsídio na parte do transporte público, sem uma participação de fato com a sociedade. Significa que o Congresso estaria mais distante ainda do que o Executivo nessa relação com a sociedade? Sim, e como falou o professor, eu acho que o Congresso ele tem que ser mais enérgico em relação a isso, tem que tomar uma atitude sobre isso. A licitação, tanto a licitação também como o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, ele já vem há mais de um ano para que fosse entrado em acordo com a patronal, com os empresários. E assim, simplesmente eles não comparecem, não dão uma satisfação e questionam de situações como meio de desculpa para não arcar com o compromisso, até pelo fato de que dentro desse termo de ajustamento de conduta enquadra muita questão de adequamento para a categoria. E dentro disso aí existem muitas irregularidades ainda que as empresas não se adequaram e por esse motivo vão levando o tempo, vai passando, providência nenhuma se toma e sempre quem tem quem tem sido lesado, de fato, tanto a classe trabalhista quanto a população, né? Então isso tem que ser tomado a providência, o Estado ele tem que tomar providência sobre isso. Valdir, só eu pediria que você esperasse um pouquinho, a gente precisa fazer um intervalo, é coisa de 2 minutos, e na volta a gente passa a palavra para você. Lembrando que você de casa pode participar enviando perguntas ou seu comentário através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos os subsídios aos transportes públicos. Participam do debate o líder da oposição rodoviária Central Sindical e Popular, CSP com Lutas, Aldo Lima, o professor de Economia da UFPE, André Magalhães, e o integrante da Frente de Luta pelo Transporte Público e do DCE da Unicap, Pedro Joseph.
E foi exatamente o Pedro quem foi interrompido no final do bloco passado, porque a gente precisava chamar o intervalo. Então você conclui o seu raciocínio. O que eu estava colocando, assim, e muito dialogando com a fala do professor André, é que muitas vezes o movimento e as forças sociais que estão mobilizadas são acusadas, assim, não estou falando num termo pejorativo, mas que não há proposição objetiva e pauta. Há uma reivindicação, queremos melhoria, mas não há um estudo eficiente de onde retirar o dinheiro, para onde o financiamento do transporte, né? Entenda, eu sei que nós vivemos numa estrutura capitalista, né? Apesar de no horizonte querer romper com essa estrutura capital, mas o Estado Democrático de Direito ele já exige e já nos dá condições e garantias para que serviços que são colocados como essenciais, com saúde, educação e o transporte agora, com a recente aprovação da PEC 90, sejam colocados em outro patamar de prestação do Estado, né? De qualificação, de qualidade e tal. Então, por exemplo, a gente vê com olhos muito bons o projeto da tarifa zero da atual deputada Luísa Erundina, mas quando foi prefeita de São Paulo na sua primeira gestão, né? E aquele projeto que a gente está incorporando agora para a realidade local de cada município, de cada região metropolitana, prevê a criação de um fundo municipal de transporte público. No caso aqui de Recife, poderia ser o Fundo Metropolitano de Transporte Público, porque o transporte público é metropolitano, né? O aumento progressivo, e aí entra a reforma tributária, que muita gente fala, precisamos de reforma tributária, mas de que maneira seria a reforma tributária? A reforma tributária é para o aumento progressivo e taxação dos grandes empreendimentos. Então a gente precisa aumentar o IPTU dos bancos, o IPTU dos resorts, dos hotéis, do projeto Novo Recife, desses grandes empreendimentos que estão acumulando riquezas e rendas e que não há uma distribuição para a sociedade. E, por fim, através desse processo de aumento progressivo dos impostos para esses grandes empreendimentos e com a abertura da caixa preta do que hoje é repassado para as empresas de ônibus, a gente consegue financiar o transporte coletivo e esse fundo. E outro ponto importante, que é definido nacionalmente pelo movimento, é a municipalização da CID Combustível, né? A CID Combustível hoje ela é recolhida pela União, só que quem está direcionalmente competente para administrar o transporte público e coletivo é o município. Então a gente precisa fazer com que o município, que houve uma redução no fundo de participação do município, possa ter dinheiro e renda para administrar o transporte público e coletivo. Então, o projeto Tarifa Zero, que está colocado em São Paulo, é algo que a gente encara como muito factível, palpável e possível de realizar. Falta vontade política. Professor André Magalhães, o Pedro ele coloca aí esse afrouxamento na questão dos impostos ou apertar por outro lado, né? Quando a gente vê essa dicotomia aí, a gente vai verificar que no caso dos veículos particulares, há um afrouxamento, né? O IPI, ele estimula, ele incentiva o transporte individual, em detrimento, na opinião de algumas pessoas, do transporte coletivo. Ou seja, o governo precisa fazer uma inversão de sua ótica na questão do tratamento, na distribuição desses benefícios, desses subsídios? Eu acho que um ponto principal, acho que é uma frase clássica em economia, um economista chamado Milton Friedman, que é liberal, né, as pessoas chamam na economia, mas o cara que defendia pouca intervenção do Estado, né, na economia, ele chama a atenção que não existe almoço grátis. Então, alguém paga a conta. Então, se a gente está falando que vai... É perfeita a colocação. Está dizendo o seguinte, eu quero de graça, mas quem vai pagar a conta é tal e tal setor. Aí você tem uma discussão de onde está saindo o dinheiro e vai ter uma discussão política em cima disso. Então, você abre uma discussão clara de onde é que vem sair o dinheiro. É claro que o nosso modelo tem sido, e aí muito tempo, do transporte individual. Nós temos em Recife, todo mundo sabe, brinca disso, um metrô que leva muito pouco, né? Sai de um canto e vai para o outro. Hoje melhorou um pouco, mas ainda é muito pouco. Nós temos sérios problemas de transporte coletivo e o meio de transporte individual tem sido beneficiado, sim, não é de agora, de muitos e muitos, desde que chegaram as empresas aqui no Brasil. É também assim no preço. O nosso combustível, por exemplo, a gasolina é muito caro quando comparado aos Estados Unidos. Mas nós temos muitos tributos em cima da gasolina. Mesmo assim, né, se coloca a discussão de colocar mais tributos em cima. Eu acho que colocando isso, vamos mudar. Se a gente tributar o automóvel, o que é que acontece? A visão do governo, é claro, e a visão de muita gente que estuda o setor, é que quando você tributa, você vende menos carro, gera menos emprego. Essa é a discussão de sempre.
Tá? A questão é assim, vamos colocar isso em xeque. Eu acho que tudo está na mesa. Não tem nenhum tabu em cima disso. Ficar justificando redução de tributos para o automóvel, para aumentar o dinamismo da economia, é um discurso antigo, não é novo. Controle da inflação, né? Mas controle da inflação é importante. A gente quer controlar a inflação, não quer, mas quando você tira tributos, você não está querendo controlar a inflação. Você está querendo incentivar o consumo na economia, manter a economia aquecida. Mas eu acho que isso está tudo sobre a mesa. Acho que nada tem que estar fora. O que eu não acho que pode ser colocado, e eu não acho que a discussão esteja sendo colocada dessa forma aqui, mas é muito claro, às vezes, quando você vê a discussão, não há como você fazer uma transferência de recursos sem tirar de algum lugar. Sim. Então, quando o Haddad foi na televisão e disse, mas se eu baixar a passagem, eu vou investir menos. E as pessoas ficam, mas você vai investir menos por quê? Porque tem menos dinheiro. Então, a única solução que eu posso para não investir menos é cobrar mais tributo. Tá? Então, essa discussão tem que ser colocada. E se eu colocar menos, quem vai pagar esse tributo a mais? Pode ser o carro, mas o carro paga tributo na instância federal. Não paga no municipal. Isso é outra discussão. Quem toma conta do transporte é o metropolitana ou o local. E quem recolhe esses tributos, a maior parte é o governo federal. Então há um descasamento aí também em cima disso. Aldo, para que o passe seja livre, quem paga esse tributo? O Estado. Por ser responsável pela população, se diz a responsabilidade pela população, eu acho que a mesma não pode estar sendo lesada, pagando uma passagem tão alta. Que é uma das, se eu não me engano, o terceiro ou quarto estado, me falha um pouco a memória, mas eu sei que está entre as maiores passagens, né, de custo mais alto. Então, a população não pode ser lesada por isso. Eu acredito que quem tem que arcar com essa responsabilidade é o Estado. Como que andam, em nível nacional, os projetos, né, dos estados e das prefeituras no sentido de fazer valer esse clamor da sociedade para que o estudante, por exemplo, ele possa andar no ônibus sem ter que pagar novamente, né, professor? Porque ele já pagou de outra forma lá. Então, foi bastante importante essa movimentação de todo o povo e colocando como tese o passe livre, para que a gente pudesse, o que possa, pressionar mais, porque se não for dessa forma, a coisa fica lenta. Esse projeto ele já é antigo, né? Não é atual, não foi de um dia desse para cá. Então, o meio que a gente tem que fazer é pressionar, é cobrar do Estado, pedir para que a população continue se manifestando e pressionando o Estado, pressionando o governo, para que isso seja o mais rápido possível resolvido, né? Isso coloca o transporte numa situação muito semelhante à situação da educação e da saúde. E aí o governo ele aponta com a possibilidade de trazer os recursos do pré-sal, né? Do pré-sal para viabilizar esse projeto. É por aí mesmo ou tem muita politicagem por trás disso? Respondendo anteriormente, eu vou entrar nesse tema, respondendo anteriormente, a gente conseguiu no Espírito Santo a aprovação do passe livre para a rede pública estadual e municipal. Né, foi aprovada recentemente essa lei na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Em Natal está se encaminhando para isso também. Em Goiânia também, no Rio Grande do Sul também. Aqui como está? O prefeito Geraldo Júlio prometeu, na sua campanha, passe livre para o estudante da rede municipal. Né? Inclusive, ele está sendo inquirido pelo próprio setor estudantil secundarista a respeito disso. Então, a gente tem condições, sim, de avançar. Existem outras situações de estados que arrecadam menos, né, e que estão conseguindo viabilizar esse transporte. É uma questão de redistribuição, como o professor colocou. Mas respondendo isso, eu acho que o que o professor colocou é uma coisa muito interessante, é que essas mobilizações, esses movimentos de junho, eles apontaram para vários lugares, várias vertentes, era a Copa das Confederações acontecendo, serviço público. Mas o grande salto qualitativo que a gente encara nesse processo mobilizatório na sociedade brasileira é uma descrença e uma crise na estrutura democrática representativa. Né? Há uma inversão de valores e uma esperança em acreditar numa democracia participativa, né? Na democracia real, que possibilite o controle social das contas e do transporte público. Em respeito da viabilização, né, em relação ao transporte, como o professor colocou anteriormente, a gente precisa criar uma prioridade. Se a gente quer priorizar o transporte coletivo, a gente vai ter que
criar política e plataforma política e econômica para isso. Então a gente vai ter que, por exemplo, aumentar o índice do IPVA, por exemplo, para poder financiar esse fundo municipal, não utilizar o IPI como meio de redução de inflação, mesmo o governo federal alertando que o controle da redução do IPI, da linha branca como um todo, mas do IPI para os automóveis, é um meio de garantir o crescimento econômico, isso já está demonstrando que está errado. Nosso PIB não está crescendo na medida como se esperava pelo Banco Central. O Copan teve que aumentar o índice de juros agora. Então, a gente tem que perceber que essa política econômica que está colocada pelo governo federal de controle da inflação e de crescimento da economia atrelado ao controle do imposto de determinados setores não é o correto. Então, se a gente prioriza o transporte coletivo, por exemplo, Recife, Pernambuco, como é que a gente vai priorizar o transporte coletivo se a gente traz para cá, para Goiânia, uma fábrica da Fiat que vai produzir carro? Ou seja, e com uma série de isenções de imposto, a gente precisa priorizar o transporte coletivo, a gente precisa taxar os carros, o IPVA do carro, a gente precisa taxar o transporte individual para que possa gerar dinheiro para o Fundo Municipal de Transporte Público. Professor André, eu toquei nessa questão aí do pré-sal. Como você avalia? Eu acho que meu pai tinha uma brincadeira que ele dizia quando eu estava brigando com minha irmã, ele fazia, vocês estão brigando, feito o lobo brigando pela pele do cordeiro, nem pegou o cordeiro ainda. Você criou uma situação... Expectativa de direito. O leão está lá brigando, o cordeiro está... A gente nem sabe quanto tem no pré-sal. Então é uma brincadeira meio que sem graça, eu acho que às vezes... E aí virou solução para tudo. É óbvio que não é solução para tudo. E ainda mais é uma renda variável. Você tira petróleo num dia, você não tira no outro. E você tira e flutua isso ao longo do tempo. Então você não pode atrelar. É como se você tivesse ganho... algum prêmio ao longo do ano pelo jornalismo, você fez aqui, o programa ganhou um prêmio, você ganhou um dinheiro, aí você vai aumentar a sua despesa permanente sistematicamente, porque o ano que vem tem um prêmio de novo. E isso você não ganhar. E se acabar o prêmio? Então a gente está fazendo uma discussão meio surreal. A gente está brigando por um dinheiro que está lá no fundo do oceano, debaixo. Ainda, ninguém sabe se vai conseguir tirar. Vai tirar. Vai ter muito dinheiro? Tem. Mas eu acho que é um jeito de escapar um pouco da situação real. A gente não tem o dinheiro, não tem essa verba. Agora é importante a gente pensar que no dia que chegar, a gente só vai poder fazer isso. A educação, saúde, acabou. Não vamos atrelar mais, não vamos pagar salário de funcionário público, não vamos aumentar ministério, não vamos criar um órgão novo. Isso eu acho que é legal. Agora, ficar achando que vai resolver todos os problemas futuros do Brasil, não vai. Então a gente tem que voltar para a discussão. A gente tem um bolo, a gente tem que dividir esse bolo. Então, uma parte sai daqui, outra lá. Não, se está dizendo que é um empresário ou um setor tal ou X aqui, vai pagar, entra na discussão. O que não dá para ficar achando que vai sair de um dinheiro extra que vai aparecer eventualmente. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que botar os pés no chão e começar a pensar. Agora, nós do movimento somos contra porque até o projeto de lei do que foi colocado em pauta no Senado pelo Renan Calheiros é atrelar o transporte público, o passe livre estudantil para trabalhador desempregado ser atrelado ao royalty do pré-sal. E isso gera uma disputa com outros setores essenciais, como saúde e educação. Nós do movimento não defendemos essa disputa, porque nós colocamos esses 3 serviços como essenciais e fundantes da estrutura do próprio Estado Democrático. Né? Então a gente não quer essa disputa. Professor, é como se não pudesse considerar esse subsídio que possa ser levado para o passe livre, por exemplo, como sendo algo que seja subtraído da educação? Sim. Eu acho que, veja, é uma discussão também que está em aberto, eu acho que está tudo em aberto. Porque o que a gente está dizendo hoje? Tem setores que não pode de jeito nenhum, tá? Porque as escolas estão falidas, o salário dos professores é muito baixo, é verdade. Tá? Você vai enxergar a educação como um todo ou vai enxergar como sala de aula e escola? Eu acho que é uma discussão válida. Agora, não é uma discussão impossível de a gente fazer. A gente está falando aqui de o aluno da rede pública ele não pagar passagem. Aí parece que é uma coisa muito estranha a primeiro momento. Mas se você pensar nos Estados Unidos, a escola tem um ônibus que leva o aluno para lá. Leva e volta. Não está incluído? É de graça? Então a gente pode fazer essa discussão. Mesmo a pública, né? Mesmo em pública. Se é privada ou não está pagando, o cara está pagando até 2 vezes, que ele paga o imposto e vai para lá. Agora, quem vai pagar? Eu acho que essa discussão está dentro da discussão das meias entradas, de forma geral. É sempre uma conta que tem que somar. O que a gente não está querendo enxergar muito na discussão é que quando você tira de um lugar, alguém tem que repor. Algumas prefeituras do interior já fazem isso, né? Talvez elas estejam mais avançadas do que... Mas é uma forma de governo e não de Estado. Não, é completa a falta de estrutura pública de transporte, até pior. Como não tem nenhum transporte que leva a criança para a escola, você leva a criança para a escola no ônibus, porque é melhor levar assim do que não levar.
né? Mas numa cidade como Recife, nas cidades médias brasileiras, você tem que ter o transporte público. Você está dizendo assim, a criança na escola pública fardada, eu estou dando um exemplo aqui, mas de segunda a sexta está fardado, vai para a escola, não paga. Tá? Acabou. Eu estou levando. Não, é geral, de certa idade. Então vamos esquecer esse negócio, porque tem carteira de estudante falsificada e tal. Isso é outra discussão. A discussão é a seguinte, tem uma faixa etária que não vai pagar. Tudo bem, beleza. Mas alguém vai cobrir essa diferença. E a gente entra e abre isso. Não dá para ficar achando que vai sair dinheiro de um lugar que não existe, do pré-sal ou de outro setor. Vamos baixar os impostos de todo mundo e vai dar tudo certo. Não é bem assim. E que essa questão de ter ou não ter alguém que usa uma carteira falsa, e se alguém usa a carteira indevida de outra pessoa, que não é responsabilidade da população, é responsabilidade do Estado fazer uma fiscalização mais severa, tomar responsabilidade sobre isso. Não significa por esse fato que vai deixar de fazer um ato que beneficie de fato pessoas de escola pública, que é de verdade necessário isso. Então, é outra questão totalmente, como o professor falou, a questão se alguém usa uma carteira indevida. Não importa. O que importa é que alguém se responsabilize para fazer essa fiscalização, mas que o povo seja beneficiado por isso, as pessoas de escola pública que sejam beneficiadas por isso. Nós temos algumas perguntas, mas vamos deixá-las para o nosso próximo bloco. Lembrando que você ainda pode participar enviando perguntas e também a sua opinião para o telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. Voltamos dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos os subsídios aos transportes públicos. E vamos agora contemplar os nossos telespectadores. Tem aqui uma pergunta do Emanuel Soares, de Pau Amarelo. Pego 2 ônibus diferentes todos os dias. O primeiro percorre uma distância X e a passagem é tarifa B. O segundo percorre uma distância 2 vezes maior e a passagem é tarifa A. Quais são os critérios usados para definir o preço das passagens? Não seriam as distâncias percorridas? Vamos passar para o Aldo essa. Eles geralmente fazem os cálculos do valor da passagem baseado em quilometragens. Quanto maior a distância, eles aumentam o valor da passagem. Atualmente, devido à quantidade de integrações, diminuiu muito até a integração C, não existe. Mas o que ela coloca aqui é que acontece o contrário. Justamente. Então, o que é que acontece? Mas eu acho que isso daí também seria um caso a ser discutido, a ser revisto, porque mesmo a integração de anel A é um valor muito alto para a população de baixa renda. E ainda também, além do transtorno de ter que pegar outro ônibus muitas vezes para chegar ao trabalho, ou seja, tem 2 gastos na ida, 2 gastos na volta, e que isso é realmente dificultoso, tanto em questão de mobilidade para o próprio passageiro, para o próprio cliente, e também principalmente na questão dos custos, não é verdade? Algumas entidades defendem o bilhete único. Tarifa única. Isso, o movimento nosso defende a tarifa única, né? Eu estou totalmente de acordo. Essa fala como é o nome da ouvinte? Emanuel Soares. A fala do Emanuel Soares, ele revela um anacronismo e uma autofagia do sistema como está colocado, né? Isso. Ele percorre uma distância maior e paga uma tarifa menor, e ele percorre uma distância menor e paga uma tarifa maior. Inclusive, a própria desoneração do PIS e COFINS, que aqui o governador colocou a 10 centavos, era para ser proporcional em todos os anéis. E não foi, ele blocou em 10 centavos e colocou para um anel. Então, é algo que se, por exemplo, Emanuel, no seu bairro, tivesse possibilidade de participar das discussões no consórcio Grande Recife, poderia ser colocado, poderia ser pautado. Lembramos mais uma vez que a gente fez o convite ao grande consórcio, né, o Recife, Grande Recife Consórcio de Transportes e a Urbana para participar aqui do debate, mas eles não compareceram. E aí, professor André Magalhães, tem uma pergunta aqui do Gerson Pereira da Estância. Por que nosso transporte público ainda é tão precário? Essa é uma pergunta de $1 milhão, como diz o povo, né? Quem acertar... Mas, na verdade, eu acho que tem vários pontos que a gente começou a colocar aqui desde o começo. É um sistema que nunca foi devidamente licitado, as regras nunca foram muito claras.
Ele melhorou muito quando tinha concorrência das combis, chegou a ter ônibus menores para ar-condicionado. Então há uma certa estabilidade no sistema que permite que se preste um serviço de pior qualidade. Se por um lado as passagens estão caras, os custos, até ver as contas, a gente tem que acreditar, mas tem que olhar para ver, talvez não cubram o suficiente, então isso é que tem que ser visto. Quem vai pagar essa conta? E aí fica difícil você pagar caro, né, e não receber um serviço de qualidade, e o cara do outro lado está dizendo que não está recebendo o suficiente para manter o serviço. Então eu acho que falta aí uma adequação e regulamentação desse sistema para melhorar. Como o colega Vamos abrir as falou, planilhas, né? Abrem o caixa livre das empresas, façam a CPI dos cofres da empresa para ver realmente o faturamento. Né? Porque, pelo que eu entenda, o faturamento das empresas é lá em cima. E até por fazer parte do sistema, eu sei. Existe alguma proposta para a abertura de CPI? Então, o Ministério Público sim, deu uma nota falando que vai ser feita uma investigação dentro do faturamento. Mas a gente aguarda para saber se isso realmente vai acontecer de fato. A Sara de Areias, estudante não deve pagar nem meia passagem, porque ele não trabalha. Deve ser o passe livre. Concordo com a opinião dela. Jair Galvão, do Jordão Alto. O governo prometeu instalar ar-condicionado nos ônibus e serviços de melhoria aos serviços, mas nada disso foi executado. Quando isso acontecerá? Vamos para as ruas cobrar para que isso aconteça. E aí temos o Heitor Salvador. Vocês acham importante criarmos uma Câmara de Compensação Metropolitana, onde os maiores demandadores que causam maior impacto na metrópole, como os polos industriais, construção civil, comércio e serviços, devam compensar financeiramente essa demanda gerada ao sistema de transporte, ajudando na sua implantação e ampliação com qualidade? Não apenas pagar vale-transporte ao trabalhador, recolher impostos e achar que está tudo resolvido? É uma pergunta aqui que acho que todos estão querendo falar sobre ela, né? Mas vamos começar com o André? Já é uma questão, eu acho que a ideia da Câmara de Compensação, ela funciona mais dentro do sistema, né? Quando você compensa, aí você entra o custo do transporte, a quantidade de passageiros que você transporta. Por isso que às vezes a distância menor é mais cara, porque não tem ninguém para transportar. E aí você bota o ônibus sozinho, porque o ônibus sozinho andando com ele cheio, ele tem um custo que você paga a passagem, e ele vazio, ele tem outro, né? Tem outra receita, então é mais caro. Quanto a setores compensarem a economia, né, pelo uso ou pela geração de poluição, pela geração de problemas urbanos, essa é uma discussão bem mais ampla. É claro que quando você pensa nesse sentido, você pode pensar, você tem que compensar porque você está poluindo. Se é uma questão de poluição, você tem que ir lá em cima do meio ambiente e mandar o cara parar de poluir e mandar ele pagar esse custo. Bota lá uma chaminé, compensa. Se é porque tem gente demais, na verdade você está gerando emprego. Então você vai dizer, eu vou compensar a economia porque eu estou gerando emprego demais, tem muita gente junto comigo. O setor da construção civil é um setor importantíssimo da economia. Então como é que você vai... eu gerei esse emprego, eu vou compensar o resto da economia por isso. Eu acho que a discussão fica muito geral dessa forma. Se você fala de compensação no sistema da Câmara, não funciona muito bem. Você fala no outro setor, você tem que ver cada caso e tratar cada um. Pedro? A questão da compensação, eu sou totalmente a favor. A gente tem que ter compensação. O setor, o setor portuário, o setor do empresariado civil é um setor que lucra exorbitantemente em cima de uma mão de obra precarizada e é o fenômeno da flexibilização laboral. Uma mão de obra precarizada, uma mão de obra que está disponível no mercado porque ele não precisa de uma especialização técnica profunda. Então, é um setor que a gente precisa, sim, taxar para que contribua de acordo com o seu acúmulo de renda e riqueza que ele vem tendo. Então, entra no debate da distribuição de renda. Agora, um ponto importante que foi levantado aí por uma pergunta é a questão de que o transporte hoje, ele é encarado não como um direito social do cidadão, ele é encarado como um meio de você se deslocar, da sua casa para o seu trabalho. Ou seja, ele está incluído no seu valor trabalho de cada cidadão, de cada trabalhador. Então, a gente precisa realocar essa discussão que o cidadão, o trabalhador deve ter também direito a ir para um jogo de futebol, a ir para um parque, a ter um lazer com a família, a ir para uma praia, talvez um dos únicos espaços públicos que a classe trabalhadora possa estar frequentando ainda na cidade do Recife. Então, se a gente realoca esse debate para um direito à cidade, para um novo modelo de desenvolvimento, a gente consegue ter mais elementos políticos, e aí,
o professor André sabe disso, havendo vontade política, a conta se fecha. Né? É verdade. Tem uma pergunta, aliás, não uma pergunta, é um comentário da Bruna de Piedade. Muitos grupos de manifestantes de São Paulo já nos informaram que diversos empresários de transporte público financiam campanhas eleitorais. Aí vem a pergunta assim, qual seria então a saída para realmente haver uma melhoria no sistema de transporte? Parece-me que estamos enxugando gelo. Aldo. É verdade. De fato, isso é bastante verdadeiro o que ela fala. E é onde a gente fica um pouco de mãos atadas pelo fato de que, se não recorrermos ao Estado, que é responsável, né, pelo transporte, responsável pelo... a quem vamos recorrer? E realmente isso acontece. Grandes empresários bancam campanhas políticas e, de fato, a gente não tem a quem recorrer quando a questão é uma condições de trabalho digna, melhores salários, porque para o empresário ele lucra capital, entende? Então, jamais ele vai dar uma nota alegando um faturamento abaixo, tá entendendo? Jamais ele vai entregar a realidade da coisa. E o que é que acontece? Quando recorremos ao Estado para fazer um certo tipo de mediação, para que tanto a população quanto a classe trabalhista seja, de fato, mediada de forma justa, a gente é barrado dessa forma aí pelo fato de que a gente não encontra em quem realmente recebeu uma ajuda. Tem aqui ainda uma pergunta do Normando Cordeiro do Passarinho. Por que a contribuição de 50% para a adoção do passe livre, aprovada em estados como Minas Gerais e Goiás, é assumida pelo governo e não pelos empresários de transporte público? Professor André. Veja, mais uma vez, eu acho que a conta do sistema, o cara tem que botar o ônibus na rua, ele tem que trabalhar. A gente pode até discutir, e isso é feito em todas as licitações hoje, qualquer setor, inclusive se determina a margem de lucro que a empresa pode ter. Você tem uma concessão, você vai ter uma margem de lucro de 2%, 5%, 10%, qualquer que seja. Então, na hora que o cara vai trabalhar no sistema, o empresário, ele tem que sair com essa, que foi combinado. Então, se está combinado 5%, combinado 5%. Você vai dar um desconto de 50% para a população, quem tem que bancar a conta para manter o lucro lá de 5%, ou 2%, qualquer que seja, é o Estado. E de onde é que o Estado tira o dinheiro? Tira da sociedade. Então, não adianta você querer imaginar que o empresário, ele agora vai ser o responsável por bancar o transporte. Ele não vai. Nem supor que ele vai ganhar zero em cima disso. O que a gente tem, mais aquela coisa do começo que a gente está falando, transparência. Como é transparência? Aqui, quais são as regras? A regra é essa, é tantos por cento de retorno, acabou. Vai dar dinheiro para o governo, para a campanha política? Deu. Precisa saber quem foi, quanto foi. Transparência. O lobby existe em todo canto. Verdade. A gente precisa, o processo de licitação é importante como modo político, porque a gente vai conseguir finalmente abrir a planilha de custos, os indexadores, a folha de pagamento. Hoje, metade dos trabalhadores do rodoviário, motoristas e cobradores, eles são colocados para o INSS. Por conta das condições de trabalho. Então tem uma série de coisas que são obscuras que a gente precisa abrir essa caixa preta que está colocada no transporte público, né, e coletivo. Em relação à CPI, a gente está costurando, a gente precisa de força política para isso. É meio complicado a gente abrir, por exemplo, uma CPI aqui na Câmara Municipal, onde o seu Carlos Gueiros, que é vereador, é dono da Globo. Né, onde o Zé Chaves, que é dono de uma série de empresas de transporte público, também está aí dentro do lobby do poder político. Então, isso gera um outro debate, que é do financiamento público ou financiamento privado, que aí gera outro programa que até faça a Imune aí, faça um debate aí sobre o financiamento público de campanha, que é algo que está em voga nessas discussões que estão acontecendo na sociedade brasileira. Né? Nós temos aqui uma pesquisa do IBGE sobre o plano de transporte. Né? Ele disse que de todas as 5.565 cidades do país, somente 210 têm um plano de transporte, o que equivale a 3,8%. O levantamento foi feito pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012, divulgada no dia 3, agora de julho, né, pelo IBGE. E aí, por quê?
tão poucas cidades. Qual a situação do nosso Recife? Nosso Recife tem um plano de transporte? A gente não tem. Essa pesquisa foi feita em paralelo a uma pesquisa do IPEA, né, que também apurou essa questão do transporte. Mas não é só no transporte. A cidade do Recife e as grandes metrópoles, elas vivem um processo de fatiamento. Né? Não há respeito ao plano diretor, não há respeito a um plano de desenvolvimento sustentável, não há respeito a uma integração das zonas, né? As próprias RPAs, aqui trazendo para Recife. E aí isso no transporte público, por haver essa linha tênue de financiamento de campanha, de lavagem de dinheiro no transporte público e coletivo das empresas de ônibus, não há interesse, não há interesse do poder público para que se faça algo transparente, para que a gente possa construir. O Conselho da cidade aqui da cidade do Recife, a gente já aprovou inúmeras vezes a criação do plano aqui do transporte público, mas em nenhum momento é levado em prática. Por exemplo, em que momento nós teremos aqui uma cobertura de trem, de metrô, Zona Norte, Zona que Leste, saia para a zona Sul, né? A gente tem pegando lá por Jaboatão, quase oeste, né? Oeste e um pouquinho ali. Mas assim, a Zona Sul, né, a área de Boa Viagem não está coberta. A área que vai até Igaraçu, que vai para Paulista, está toda descoberta de metrô. Enquanto que em São Paulo, a solução que tem parecido mais eficaz é a do trem, a do metrô. Né? Nas grandes metrópoles do mundo, o metrô também é a grande alternativa. Em que momento o Recife hoje já está realmente trabalhando para ter um sistema de metrô que possa melhorar a qualidade do seu transporte público, professor? Eu desconheço qualquer iniciativa que tenha esse pensamento de longo prazo. Nem se fala? Se discute, né? Eu acho que a gente teve uma ampliação da parte do metrô. Eu acho que muita expectativa foi criada em torno da Copa. E eu, particularmente, nunca acreditei e não acredito que um evento como a Copa do Mundo vai gerar uma solução permanente para nada. A gente vai ter alguns paliativos, e como a gente teve agora, de alguma forma. Mas eu acho que a cidade estava antes da Copa e vai ficar depois da Copa. Não tem muito a ver com você botar uma linha de trem ou um trilho para levar até um estádio ou coisa desse tipo. Eu acho que até a própria explicação para chegar lá, né? Você pega um ônibus, vai para não sei para onde, chega na estação tal, mas eu não sei nem onde a estação tal. A classe média não anda de metrô. Infelizmente, a gente não anda, não tem nem a opção de andar, porque ela não me leva. Ao contrário de São Paulo, não me leva, mas de São Paulo também não leva muito. São Paulo é melhor, dentro da cidade brasileira, talvez seja a que tenha mais, mas também não. Eu tenho amigos lá em São Paulo que gostariam de usar, eles usam até um pedaço. Eu vou até um pedaço e ando, aí se eu estiver em tal lugar, quando eu vou a São Paulo, eu uso o metrô, porque você tem oportunidade. Mas no Recife, ele não me leva de casa ou perto de casa para o trabalho, não tem como. E essa discussão eu não vejo, a gente tem várias desculpas para isso, né? Estamos no nível do mar e tem outras coisas mais, e é caro, mas eu acho que é uma das soluções. Esses corredores de ônibus que estão se colocando aí é outra, uma espécie de uma tentativa, BRT, né? O BRT. De tentar fazer um sistema que seja mais, que funcione com um fluxo maior, dentro sem interrupções, mas é longe de ser um metrô. A Bruna da Piedade, para financiar essa reforma tributária, bastava apenas deslocar o dinheiro que financia as mordomias de quem está no governo. E aí o Antônio do Cabo, se aumentar os tributos das empresas, elas vão investir menos que antes? É uma pergunta. Se aumentar os tributos das empresas, elas vão investir menos que antes? Isso não é ruim para o trabalhador? A gente falou isso aqui, né? Eu acho que tem uma discussão, mais uma vez, passa por ideologia, passa por discussão geral. Já se paga muito tributo no Brasil, tem pouco serviço, quem devia pagar mais? Essa é uma discussão muito, muito ampla. Eu não acho que você pode resumir, as pessoas fazem muito disso, não, mas isso precisa de uma reforma tributária completa. Aí morreu a discussão. Porque é uma forma eficaz de acabar com a discussão. Eu acho que não precisa ser uma reforma tributária completa, mas há muitos interesses em jogo. Acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que não há interesses em jogo. E é claro que o setor que for sobretaxado, aumentar, vai gritar, não tenho dúvida nenhuma. E a discussão? Eu acho muito pior se a gente deixar essa discussão para ser feita somente com os municípios, e algum município faz e o outro não faz. Aí gera uma discussão muito mais complicada, como tem no ICMS hoje. Mas a discussão em nível de Opinião Pernambuco, com certeza ela vai continuar, né? E a gente vai precisar agendar um outro programa, porque o de hoje já chegou ao final. Então a gente agradece a participação de vocês, agradece a sua participação também. Boa noite e até o próximo.